Olá pessoal, tudo bem? Wagner eu aqui. Infelizmente a gente teve um problema no estúdio durante a gravação desse episódio. E algumas partes do áudio, como aconteceu no episódio do Vedas e da SVB, foram prejudicados, eles não foram capturados. Então essa versão que vocês vão assistir agora, ela está fatiada, o programa vai ser menor, mas nós entendemos que é melhor publicar mesmo assim, que pelo menos a gente respeita o tempo do convidado que foi até o nosso programa e traz o material para vocês, mesmo que não esteja na íntegra, do que perder todo o episódio, tá bom? Peço a paciência e compreensão de vocês, já tomamos medidas com o estúdio para que isso não volte a ocorrer e estamos trabalhando sempre pelo melhor, pela melhor qualidade de áudio e vídeo. Então, fique agora com vocês, Experiência Vegana com Félix Bonfim. Ser vegano, uma missão. Muita gente de repente oprime tua opção. Mas siga firme, meu irmão. Opinião alheia não semeia, afeta tua visão. Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Fábrica de Veganos Cast, o podcast onde nós veganizamos o nosso convidado. Hoje eu tenho a felicidade, hoje eu tenho a gratidão, hoje eu tenho a honra de receber aqui nesse sofá Félix Bonfim. Muito bom, cara. Muito feliz de ter você aqui, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Você é um cara que eu te admiro muito. A gente já se conhece, assim, de trocar mensagem por rede social, não conhecia pessoalmente, né? Sim. Mas há mais de uma década a gente chegou a gravar junto na época que eu tinha em Maromba, só que por diversos motivos o conteúdo acabou não indo pro ar. E desde que eu me afastei do fitness, por causa do veganismo, que na época, pra mim, eu não vi uma possibilidade de andar, né, com as duas vias, eu sempre senti muita falta, porque eu amo o estilo de vida e o universo fitness, eu gosto muito. E sempre quis retornar a ele. Eu vejo esse episódio, como outros que eu já até comentei aqui, como a reaproximação. Porque é isso, eu gosto de musculação, de bodybuilding, de ir nas feiras. Então, pra mim, eu tô muito feliz de estar aqui. Mata a saudade, né? Mata a saudade. Mata a saudade. E também pelo trabalho que você fez, cara, que é muito corajoso. Você botou o dedo na ferida de muita gente, né? Ainda coloco. Ainda coloco, mas naquela época, quando você surgiu, acho que não tinha ninguém, não tinha né? ninguém. Então, você é um Até cara hoje de... não tem ninguém. É verdade, não tem, né? Você é um cara de muita coragem e isso é louvável, ainda mais num país onde ética e idoneidade é raro, no meu ponto de vista. A maioria tende aqui ao comportamento ilegal mesmo, né? A enganar as pessoas. Então, eu acho que a atividade que você faz de regulamentar, de olhar o mercado pra gente, né? Pra nós que somos entusiastas, é muito importante, cara. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço por acompanhar. Acompanhar e ver as diferenças. Porque, pô, a gente compra a narrativa e aí você vê que tipo, era tudo fake, que você tava investindo o seu amor em um castelo de, não vou falar areia, vou falar maltodextrina. Basicamente seria isso. Minha parte eu tento fazer. Boa. Vou dar uns recadinhos aqui e a gente já libera o banquete. Não, sem problema. Hoje você vai ter uma experiência vegana completa, cara. Muito feliz mesmo. Bem, pessoal, mais uma vez aqui quero agradecer o Félix que está aqui com a gente. Na mesa, ó, a mesa tá linda hoje, ó. Temos aqui, ó, bolo de maracujá Master Vegan Food, que o Félix vai experimentar, vai levar para a esposa dele. Sua esposa tá aí, tá no hotel, né? Tá no hotel. Então, vai comer bolinho vegano aí. Temos aqui do Wow Burger, que é feito com pão de brioche, viu? Pão de brioche. Cara, muito delicioso. bom, gosto. Temos o Big Wow e o Cheddar Melt. Temos também aqui da Vida Veg, temos os shakes proteicos, temos os três, né? Os novos, que é o da tampa azul e o da tampa vermelha, que são de 500 gramas, são grandes. E temos o Vida Veg, o Veg Protein, esse é o de morango? Não, esse é o Cookies and Cream. Morango, cookies com cream. É o Cookies and Cream é o verde, né? E o in natura, é isso? Esse é o tradicional sem açúcar. Cookies and Cream aí com 14 gramas de proteína. Temos também aqui o queijo já pré-fatiado, mussarela à base castanha de caju. Quer dar uma olhada? Pega ele, dá uma olhadinha. E temos também aqui o creme de castanha de caju, ervas finas e pesto da Vida Veg. Eu acho que da Vida Veg falei todo mundo? Falei, né? Temos o queijo em barra também da Vida Veg? Não temos hoje? Tudo bem. Vai ter no próximo episódio. E temos aqui, a gente fez os sanduíches, tanto com creme quanto com queijo, que o Félix está ali já experimentando. Eu já vou provar uma fatia, porque isso que me chamou a atenção. Manda bala, querido. Manda bala. Eu já vi, mas eu não tinha provado ainda.
E do Prime Dog temos aqui o nosso maravilhoso milkshake sabor paçoca. E temos também bolinho de marguerita e nuggets. Ah, e veio coxinha também. Veio coxinha, bolinho de marguerita e nuggets. É isso aí, os lanchinhos Vida Veg. Muito bom. Bem, quero começar agradecendo aqui o Prime Dog, que é o nosso patrocinador, né? Gente, Prime Dog é um restaurante misto. Tem opções veganas, vegetarianas e onívoras. Eles têm mais de 20 opções veganas nos seus restaurantes, tá bom? E eu vou passar os endereços aqui para vocês. São 4 unidades, sendo 3 com salão e uma delivery, apenas entrega, beleza? Então, a primeira unidade fica na Rua Vergueiro, número 1960, na Vila Mariana, próxima à Avenida Paulista. A segunda unidade fica na Rua Deputado Lacerda Franco, número 202, em Pinheiros. A terceira unidade fica na Rua do Acre, número 250, na Moca. E a quarta unidade é um delivery em São Bernardo do Campo. Mais informações, Instagram, @prime_dog. O underline, gente, aquele tracinho embaixo, beleza? Eu sugiro você seguir lá porque se tiver promoção, novidade, novos pratos, descontão, eles vão postar lá na timeline nos stories. Então acompanhem para ficar por dentro. Além disso, o Prime Dog tem cupom Fábrica de Veganos. O cupom não funciona no delivery, apenas nas unidades que tem salão, tá bom? Quando você for finalizar a conta lá, quando você for acertar, pede pro caixa que você quer utilizar o cupom Fábrica de Veganos e ela vai te dar 10% de desconto na compra, beleza? Prime Dog tá aí cheio de opções veganas para você, a sua família, os seus amigos, todo mundo se diverte. Pode ir com sua família, que não é todo mundo vegano, que tem as pessoas com alimentação tradicional, com seus amigos também. Todos serão muito bem atendidos. Obrigado, Prime. Quero lembrar também do nosso Apoia-se. O Apoia-se, gente, é uma plataforma robusta, segura, que você pode ajudar projetos que você acredita, que você gosta. Então, a gente vai deixar o link aí para vocês, o QR Code, só mirar o celular. Vai carregar aqui a nossa tela, nossa página. E aí você vai ver lá, tem nossa identidade visual, tem a nossa missão que a gente quer alcançar. E se você se sentir tocado por nossa ideia e quiser ajudar o progresso do veganismo no Brasil, você pode nos apoiar. Pode ser qualquer valor, gente. 5, 10 reais, 20, 50, 1000. Eu sugiro que você apoie de uma forma que seja sustentável para você. Então, se para você 5 reais é o que dá, tá ótimo. Até porque a gente tem bastante seguidor, então, imagina, se cada seguidor dá R$1, eu sei que isso é utópico, lógico, mas se cada seguidor dá R$1, dá 5 reais, a gente vai conseguir fazer muito trabalho, porque tem bastante gente, tá bom? Então é isso, obrigado a todos os apoiadores que estão aí ajudando a gente, aos que ficaram e saíram, muito obrigado também. Graças a vocês que a gente chegou aqui. E Wagner, hora da verdade, hora da dolorosa. Vamos dar uma olhada agora. Rufem os tambores. E aí, ganhamos, perdemos, mantivemos? Estamos mantendo. Aê, pelo menos manteve, tá ótimo. Muito obrigado a vocês que estão apoiando aí. Obrigado, mãe, obrigado, minha esposa linda, por me apoiar. E todos os outros 4 apoiadores, valeu mesmo. E é isso, gente, não pode perder o ânimo. Faz parte de todo projeto que tá no começo assim mesmo, tá bom? Quero agradecer também ao Pollination. Pollination, gente, é uma iniciativa internacional que apoia projetos veganos, apoia projetos sobre sustentabilidade. Como é que funciona? Vou deixar o site aqui embaixo. Você entra no site e você pode ir lá e descrever o seu projeto. Você vai contar o que você quer fazer. Você vai contar a sua ideia. Se eles acharem legal, se eles acreditarem, eles podem te agraciar com um grant, ou seja, você vai receber grana, e aí você pega essa grana e vai lá e faz o projeto. Tem uma prestação de contas, então tem que ter um controle, nota fiscal, tudo certinho, mas é isso, é mais uma forma de você colocar o seu ativismo para fora, para o mundo, beleza? Obrigado, Pollination Project, por apoiar aqui o Fábrica de Veganos. Muito obrigado. E semana que vem a gente vai ter uma entrevista aqui com o escritor vegano Rodrigo Borges. Ele vai explicar pra gente como ele faz ativismo vegano subliminar através dos seus livros. A gente se vê semana que vem, Rodrigão. Félix, Vamos lá. você quer começar? Tem um monte de argumento aqui pra te mostrar, cara, mas eu acho que a gente tem que começar com a comida, né? Certo. Qual que você quer começar? Tem bolo, tem hambúrguer, tem torradinha com creme, tem sanduíche de queijo, tem o nuggets, tem a coxinha e tem o bolinho marguerita, cara. Eu vou provar o nuggets. Manda bala aí. Vou começar. Vamos lá. O shake você já tomou, né? O milkshake. O que você tinha de... Qual era a sua impressão do veganismo, assim, quando eu te falava, comida vegana? O que você imaginava?
questão da próxima nuggets, mas é diferente. Franguinho frito, porque o nuggets ele é mais durinho, né? É diferente. Não, mas minha concepção de um franguinho frito ou um nuggets, né? Então, desculpa, a sua pergunta, que eu tinha feito. Eu até esqueci a pergunta. O que você acha quando falava assim, referente à comida vegana? O que você pensava? Produto de origem animal. Produto de origem animal, desculpa, é muito bem corrigido. Porque às vezes vai ter um casaco de couro, o vegano não vai comprar. Correto. Se a Ferrari tiver com banco de couro, ele pede pra botar banco de couro. Correto. Interessante. Acho. Entende a parada do veganismo assim? O veganismo com creme pesto e ervas finas. Eu experimento. O veganismo, O problema dele. A escolha acaba prejudicando o próprio movimento de vocês, como nós estávamos falando antes. Vou te falar que assim, eu não critico o ativismo de outros colegas porque eu entendo a motivação deles. Mas eu concordo que realmente algumas posturas do meu movimento, elas são muito agressivas, como você pontuou, e que de repente a gente podia ter uma reforma, uma reconsideração sobre como fazer, porque o nosso movimento, para ele dar certo, ele precisa das pessoas. Correto. Então, assim, se eu não tiver a capacidade de conquistar o outro, o trabalho para salvar os animais vai ser muito difícil, porque é consumo diário, né? Assim, eu vou falar por mim, tá? Salvar os animais. Que animais? Bem, aí inicialmente a gente tá falando dos animais de consumo direto. Então o pessoal come porco, frango, galinha, peixe, ovos, vaca, boi. Vaca. Acho que boi não come, né? É mais vaca, né? Boi de vez em quando rola também. Acho que boi é mais só pra produção. Cordeiro. Inicialmente seriam esses animais. Jacaré. Rabo de jacaré é bom também. Você já comeu jacaré, cara? Opa, com certeza. Rapaz. Capivara. Não tem coisa melhor que uma linguiça de capivara, meu parceiro. Tá zoando. Tô falando sério. Só que você não pode ter nenhuma impureza. É salvar esses animais aí. Só que não é da noite pro dia. Eu não como, não é. Mas, vamos lá. Mas assim, não é uma ideia utópica assim, a gente vai mudar tudo da noite pro dia. Não é isso. Tá. A gente precisa, o nosso trabalho, ele é baseado na cultura. O que a gente está propondo é uma mudança de cultura. Até porque tudo o que você come vem da sua criação, são seus valores familiares, é o que sua mãe te trouxe, seu pai. Mais que isso. Cultura. Não é só esse momento que nós vivemos, a gente está falando de uma cultura milenar. Concordo, é isso aí, milenar, mas é isso, é uma cultura. Então, eu acho que é muita prepotência eu achar que eu vou chegar aqui hoje, apesar do nome do programa ser esse, a ideia ser essa, eu sei que eu não vou te veganizar hoje, cara, eu sei disso. Então, o nome é mais para chamar a atenção mesmo. Você não vai me veganizar. Propor pequenas mudanças gradativas, considerando também a melhora de saúde do indivíduo, porque você concorda que você adere a coisas que na sua percepção te fazem bem? Você concorda comigo? Concordo. Então, você está tendo experiência aqui comigo. Você nunca comeu bolo vegano? Já. Digamos que você nunca comeu um hambúrguer vegano, por exemplo. Digamos, se você tiver uma boa experiência, se você ficar feliz com o produto, e aí você entende que esse hambúrguer tem um perfil proteico interessante, ele entrega ali 30 gramas de proteína no hambúrguer inteiro, e que ele é zero colesterol, que ele pode te trazer até 64 vezes mais antioxidantes do que uma versão tradicional, que ele tem menos agrotóxicos, porque o agrotóxico ele é bioacumulativo, ele é lipossolúvel, então ele vai para a gordura do animal. Consequentemente, o vegano, ele na escala dos humanos, o vegano é o que menos consome agrotóxico por bioacumulação, por tabela. Aí a gente vai ter que entrar em alguns casos de câncer. Então, toda vertente, ela tem o seu lado positivo, ela tem o seu lado negativo, e você pode induzir isso num meio termo. O que é o veganismo? Sim. E essa transição, ela dura quantos anos? Sinceramente, eu prefiro não cobrar. Eu acho que tem que... Porque eu virei vegano da noite pro dia. Eu não fiz uma transição. Mas eu tenho um perfil diferente. Eu sei disso. Tá. Eu acho que... Eu quero que todo mundo vire vegano, mas eu não cobro. Eu não coloco essa pressão, porque colocar pressão dificulta processos. Então, assim, se você me falar, Rafa, pô, eu gostei da ideia,
Vou fazer 2 dias na semana vegano? Pô, eu tô felizão. Eu já tô muito feliz, eu acho ótimo. Não posso. E idealmente o mundo deveria ser vegano, mas eu sei que a vida não é assim, até porque foi o que você falou. Tem pessoas que estão encarando patologias agora que a segurança dela tá nos alimentos que ela pratica. Se eu tirar isso dela, eu posso gerar mais problemas do que solução, porque ela vai ter mais estresse, vai aumentar o cortisol, vai aumentar a inflamação e pode piorar o quadro que ela tá tentando melhorar. Então eu acho que o jogo do estresse é sempre bom manter ele baixo, né? Agora, voltando ao seu argumento sobre, por exemplo, a dieta cetogênica dela funcionar, realmente, cara, eu tentei bater nessa dieta, mas eu vi que existem casos mesmo. Então, pô, e agora? O que que eu faço, sabe? Porque eu quero salvar os animais e eu me baseio em diversos benefícios, na escala espiritual, física, geográfica, cultural e pessoal. Então, vamos lá. Primeiramente, um tomate. Sim. Eram com ovelha, Aí eu acho que a área é um pouco Leite. cinza, porque leite, as traduções não leite, são castanhas, precisas. leite, castanhas, peixes. E eu poderia chutar talvez ovelhas. Mas eu ficaria mais entre leite, castanhas, peixes. Eu não vou argumentar sobre essa perspectiva, porque Tá. existem falhas nas traduções dos textos em aramaico e hebraico para o que a gente tem hoje. E alguns sentidos perdem-se. Por exemplo, uma palavra que era chamada no idioma original era Se a gente for entrar em religião, prato, dificulta um pouco. como foi falado, a Bíblia, ela foi escrita em grego, grego romano, em grego, hebraico e aramaico. Aramaico, é. A Bíblia, ela tem mais de 4.000 autores. Jesus seria válido se a gente analisar a história, porque o caractere jovem Exatamente. só foi inventado no século XVII. Justamente, Então, você teria que falar Yeshua Mashiach. exato. Então é Seria uma área correto, cinza. Jesus. Aí, mas voltando a falar de criacionismo, você é criacionista. Sim. Então, se a gente voltar a fita lá para Gênesis e a gente analisar a interpretação primordial de Deus sobre a criação, era vegano. O Éden era vegano. Os animais não se predavam, nem o ser humano predava outros animais. A alimentação era feita de frutas. Concordo. Então, na concepção primordial de Deus sobre a humanidade, uma fruta que ferrou com tudo. foi uma atitude, né? Não foi? Foi uma atitude onde a fruta foi o principal envolvido. A fruta foi um elemento, Né? mas eu acho que o problema Ali o foi a elemento atitude. envolveu um animal, um ser humano e uma fruta. Então você já vê que o negócio começa errado por ali. Não, pera aí, calma. Mas você concorda que na concepção primária de Deus sobre a humanidade, ele a fez vegana? O próprio Éden é um exemplo disso, perfeitamente equilibrado. Concordo. E a nossa punição pelo nosso pecado foi que a mulher deverá sentir as dores do parto e, se eu não me engano, era ser, como é que é? Ser submissa ao marido, subveniente ao marido, era algo assim. Exato. E do homem é que o seu sustento e a Proverá do sua teu vida, suor, e da a sua do seu vida e da sua dor. sacrifício, do seu sacrifício, do seu suor e da sua dor para arar a terra e enfim. Então, assim, o que eu vejo? A gente passou a ter a alimentação que a gente considera tradicional hoje depois do pecado original. Ou seja, eu entendo como já eu acho que a primeira punição de Deus foi essa. E a gente teve uma releitura dessa punição no dilúvio, porque Deus estava chateado com os nossos hábitos, Correto. que a gente já tinha hábitos perversos, né, babilônicos, eu diria. E ele mandou novamente um dilúvio para tentar limpar e deixar uma linhagem pura, que seria a de Noé, a de Jafé, de Lameque. E o que eles comiam na arte? Ovelhas. Tinha ovelha. Tinha ovelhas, tomavam leite. Na concepção primária, da realidade de Deus, é aceitável Pelo seria em larga escala? em larga escala. É mais fácil. Você sabe quantos bois a gente tem no Brasil hoje? Não é uma informação que eu detenho aí. Perfeito. A população de humanos é aproximado 214 milhões, certo? 215 milhões. Aproximado. Por aí. Vamos aproximar. Se estiver errado, gente. Um microfone. Tá ruim aí? Assim, ó, vou arrumar aqui. Ó, vou usar 215 milhões.
215 milhões de seres humanos. A gente come bem. A gente é grande, a gente come bem. Tá. Eu como de 1 quilo a 3 quilos por dia de comida. Vamos botar 2 quilos. De 1 a 2 quilos. Tá. Você, mesma coisa, certo? Às vezes mais, Às vezes mais, às vezes menos. 2 quilos ali, uma Tá. média, só uma média. Eu vou usar de água por dia 8 litros, 6 litros, considerando a alimentação também, né? O preparo e tal. Vamos colocar 7 litros de água? Você um Correto. pouco mais. Gente, o Félix pode não parecer, tem 2 metros de altura, cara. Ele chegou aqui, eu me assustei. Mas então, você é grandão, você bebe bastante água. Então a gente colocou aí 2 quilos de alimento mais 8 litros de água por dia. Um boi vai consumir aí de 8 a 20 quilos de alimento por dia e água aí é muito mais. E o que acontece hoje? A gente produz alimentos, tem o pasto, não estou retirando o pasto da equação, tem ele sim, mas a gente também produz grãos para alimentar esses animais, o boi, o porco, o peixe. E os seres humanos? 95% da produção de soja no Brasil vai para ração, 5% é destinado ao consumo humano. Sabia dessa? É pouquíssimo. Aí pensa comigo, ó. Se a gente consegue sustentar 220 milhões de cabeças de gado que consomem muito mais água e muito mais alimento sólido do que a gente, qual seria a dificuldade de a gente usar esse mesmo alimento para o ser humano? Tudo que você está vendo aqui foi feito de plantas. Então, a nossa crise de distribuição de nutrientes ao redor do planeta mesmo, ela pode ser resolvida, assim, é utópico dizer isso, mas praticamente em um ano, considerando mudanças estruturais, né? Mudanças em larga escala que fossem aceitas por todas as organizações. Eu acho que isso é muito difícil. Mas digamos Para que não isso dizer aconteça. impossível. Exato. Digamos que isso aconteça. A gente já tem essa matéria-prima. A E a- própria soja. E a vontade. A vontade. E a cultura. Aí E o esse é hábito. desafio. Esse é o desafio. E os estudos e a nutrição como ela é colocada. Porque hoje você encontra viés em tudo. Sim. Né? Você tem o médico, você tem o nutrólogo, você tem o nutricionista que vai defender a carne, você tem o profissional da área da saúde que vai defender o veganismo. Ovo faz mal, Você ovo faz tem- bem, exatamente. ovo faz mal, ovo faz bem. O queijo faz mal, o queijo faz bem, o whey é inflamatório, o leite é inflamatório, derivados de leite é inflamatório. Então, assim, isso é o que eu faço já há algum tempo com o trabalho que eu realizo no mercado de suplementação, que é o ideal. Você tem o ideal do veganismo, eu tenho o ideal de moralizar o mercado de suplemento. Vai chegar um tempo, assim como já chegou para mim, demora, mas você vai perceber que você começa a enxugar gelo. Você vai ter um número pequeno de pessoas que vai te apoiar, que vai seguir sua ideia, que vai até te ajudar. Mas na hora de realmente comprovar o quanto eles querem isso, eles vão te deixar para trás. É um número muito pequeno que vai se sustentar. E quando a gente fala de veganismo, quando você fala de animais, existem vários questionamentos aí que são até dolorosos. Primeiro, quem é o vegano que vai enfrentar a indústria petrolífera? Porque envolve também a questão vegana. Quem são os veganos que vão bater de frente com o agronegócio? Eu acho que o caminho não é bater de frente que a gente perde. Não. Isso não existe. Isso não existe por quê? Porque toda história, toda modificação, toda reviravolta de cultura, isso eu postei até poucos dias, acho que eu postei isso ontem no meu Stories, ele não é feito através de aperto de mão, de acordos e assinaturas. Não violento. Não existe um caminho não violento. Existe uma ilusão. A história mostra isso, e isso sempre foi colocado. Qual o império, qual a cultura que foi imposta à base de aperto de mão, diálogo que a gente está fazendo aqui hoje? É a que muita gente fala. Por que tem o diplomata que vem sempre lá com a Pelo chapéu. é uma questão financeira. Não é só o cultural, é o financeiro também. Sim. Financeiro também. Hoje a gente tem um domínio pela prática agropecuária em Exatamente. diversas esferas do nosso país, eu concordo. Eu acho que pensar em bater de frente com eles é complexo, porque
é muito difícil entender que um concentrador de riqueza vai abrir mão da sua matriz. Não vai acontecer. Não é nem a questão de abrir mão da sua riqueza. A gente fala da parte cultural desde os nossos ancestrais, que o ser humano evoluiu comendo proteína animal. A realidade é essa. O ser humano evoluiu comendo proteína animal, não foi comendo vegetais e castanhas. Não sei, não. Porque assim, Félix, pensa comigo, cara. Pensa comigo. O que é mais fácil de você manter coeso, manter seguro para o consumo? Um legume, uma fruta, um vegetal ou uma carne? O ser humano ele não só se alimentava de proteína animal, mas como se alimentava também de vegetais. Não, mas tudo bem. A caça, a alimentação e a existência dele era basicamente sobre a caça. Mas qual que é mais fácil de manter? Foi evoluído. Peraí. Óbvio, o que é mais fácil de manter é uma plantação. Você concorda que, estatisticamente falando, a sua chance de morte por ingestão de carne é maior do que de um vegetal? Concordo. Então, assim, eu concordo, eu não tiro o seu argumento, eu concordo com ele. Durante o desenvolvimento da humanidade, houveram muitos momentos em que a gente utilizou animais como alimentação, mas eu não diria que foi primária, eu diria que foi avulsa. Não, avulsa. Porque o arroz, ele te dá uma segurança, a batata te dá uma segurança em vários aspectos. A carne, ela é complexa. Tanto que a logística de transporte da carne é muito, muito mais complexa do que qualquer outra categoria. Estamos falando só carne, estamos falando proteína animal. Não, vamos usar um exemplo prático, um exemplo simples, o frango. Eu acho que é a carne mais fácil de manipular, de mexer, até pelo volume dela, certo? É pequeno. Certo. Então, considerando o frango, é muito mais. O peixe também. O peixe é mais delicado, por exemplo. Não, é mais delicado, mas é extremamente fácil de você obter ele. De fato, a carne existe, sempre existiu nos nossos hábitos. O meu sogro, porém... vou te dar um exemplo. O meu sogro, ele tem lá os vizinhos dele na fazenda. Então, o que ele faz? O sítio dele. Eles matam um boi, uma vaca, um porco. Cada mês eles matam um animal diferente. Dividem entre os vizinhos. E você guarda aquilo ali, hoje num freezer. Sim. Há muito tempo atrás, várias as histórias que a minha própria esposa conta, eles armazenavam a própria comida na própria gordura do porco. Na lata, né? No latão de banha. No latão de banha. E é uma comida que é extremamente saborosa até hoje, que inclusive... Mas mas aí a gente tá falando de uma metodologia moderna, né? A banha, você chegar no processo de banha de porco, já vem pós-industrialização. Sim. Então, se a gente for considerar, por exemplo, as regiões de baixa temperatura ou de clima temperado são minoria, né? A gente tem mais climas áridos, mais difíceis. Num cenário desse, para você guardar uma carne é praticamente impossível. A partir do momento que o animal morre, é quase que instantâneo o estado de putrefação. Tanto que os animais carnívoros comem os animais vivos. Eu não sabia disso. Porque sério? Quando eu vi os documentários, eu vi muito National Geographic. Tem vários animais, inclusive, que se ele persiste comida fresca, ele sabe disso. Eu não sabia disso porque o documentário sempre cortava depois que o leão tava segurando a zebra pelo pescoço e, tipo, pegou, aí cortava. Aí eu não vi essa cena. Mas é isso, a zebra cai, aí o leão rasga a barriga e começa a comer ela viva, literalmente. Então, o que eu percebo? A carne, ela fez parte, como eu te falei, eu concordo contigo, mas o custo e o risco que você assumia para consumir a carne era elevadíssimo, era o mais alto que tinha na cadeia de alimentação. Sim. Logo, a tendência do consumidor de carne ter problemas de saúde também era elevado. Porque enquanto o catador e coletor pegava frutas, pegava massa problemas de saúde começaram a se aumentar após a Segunda Guerra. Sim, industrialização, concordo. Industrialização. Mas você não via. Você pega vídeos, por exemplo, qual que é o país mais obeso hoje no mundo? Eu acho que é Brasil, hein? Brasil, não sei se é Estados Unidos, não. Vamos colocar entre Brasil e Estados Unidos? Vamos botar os Estados Unidos. Os dois. Vamos botar qualquer vídeo. Pega um vídeo. Vamos pegar um lanche aqui, ó. Vamos pegar um vídeo de... Entre década de 30 e década de 40, aqueles filmes preto e branco. Uhum. Você filma as ruas, você não vê obesos. Não, você vê as pessoas totalmente saudáveis. Como é que eu vou dizer pra você? Magras. Uhum. Atléticas. Magra. Pro período da época, né? Então, não dá pra dizer que o excesso de carne que foi que deixou esse pessoal obeso.
Mas você concorda também que as pessoas não comiam excesso naquela época? Concordo. Era menos. Hoje em dia, hoje a gente tem muito mais Não excesso. comiam excesso ou os alimentos eram mais saudáveis, a forma de fazer esses alimentos era mais saudáveis. Eram mais naturais. A gente não tinha petroquímico na indústria alimentícia. Exato. Então isso faz uma diferença. Agora, quando você consome um alimento de origem animal, por exemplo, você consegue me citar uma pandemia que veio do consumo de vegetais? Qualquer uma. Não. Eu consigo te citar aqui do consumo animal. SARS, Covid, H1N1, a Ebola, a peste bubônica, peste negra. Não. Então, a nossa proximidade com animais, historicamente falando, em escala pandêmica, nos trouxe diversos problemas. Então não é só o problema do consumo e não só do sofrimento animal. Estou te dando exemplos que excluem o sofrimento animal como argumento. Exemplos que colocam só o sofrimento do ser humano mesmo. E a gente pagou caro por isso. Lembra o que a gente teve em 2010? Foi H1N1? 2008? H1N1? 2008, acho que foi H1N1. H1N1. Então a gente tem uma lista aí gigante, cara, de problemas por estar muito próximo ao animal. E se eu não me engano, o Covid agora, que foi de 2021, veio da nossa interação, 2020, né? Veio da nossa interação com o pangolim, né? Que é tipo um tatu, né? Só que chinês. Então, assim, existem diversas mazelas por essa prática. E a nossa proximidade biológica a esses animais faz com que as patologias deles passem pra gente. Então, o preço que a gente paga por essa prática, ele é elevado, cara. E além disso, a maior causa de morte no mundo hoje, isso na maioria dos países, são doenças coronárias. Em contrapartida, a gente está falando de uma população que majoritariamente consome alimentos de origem animal. Não só a carne, mas os derivados e os subprodutos. Então, assim, como que a gente olha para um cenário onde a gente está hoje no ápice de tecnologia, de qualidade de vida e de manutenção também de sistemas médicos, e ao mesmo tempo a gente está tendo pessoas que estão falecendo por problemas cardiovasculares, com excesso de gordura e aspecto geral no seu aparelho circulatório. Eu vejo que a gente tem evidência de um problema aí. Eu acho que esse estudo é enviesado porque é um estudo que favorece o que todo mundo já pratica. Então, como é que a gente vai ter um contraponto se a gente não tem ainda populações... Você colocaria o seu filho para fazer o... vegano e tá aí com 9 anos. Você nunca deu proteína... Mas, Então... você trouxe vários pontos aí, deixa eu um por um. Primeiro foi o... Antes de você falar, gente, isso aqui é um hambúrguer e eu peguei um Melkt, um hambúrguer vegano. Papo sério, eu não sou vegano, mas é melhor que o original. Boa. Quem é que faz isso aqui? Esse é o Wahlburger. O hambúrguer, parabéns, não sou vegano, mas é melhor do que um hambúrguer de carne verdadeiro. Aí, Murilo. Mas, vamos lá. Félix, você concorda comigo que uma pessoa ficar 2 anos sem beber água é problemático? Uhum. Se eu não me engano, cara, teve uma dessas... Desculpa, gente. Uma dessas mulheres que faleceu, ela tava acho que há 5 ou 6 anos sem beber água. Ela só consumia as águas das frutas. Que a fruta é 70% água em média. Uhum. Então, assim, o veganismo, ele só quer dizer a alimentação livre de produtos de origem animal. É isso. A pessoa, ela ser frutariana, ou frugívora, ou crudívora, também tá na área vegana, porque a gente ainda tá falando só de vegetal, mas não quer dizer que essa pessoa é vegana. Ela tá buscando ainda formas de alimentar que são ainda mais exclusivas, no sentido de excluir outras coisas. Ué. Então, esses casos que você está citando, realmente eles são alarmantes, mas eu não acho coerente a gente colocar essa conta no veganismo, porque uma pessoa que vira e fala assim, eu vou me alimentar só de frutas e eu não vou beber mais água, não é mais veganismo isso. Isso é uma outra busca por uma pureza, por uma limpeza que, sinceramente, eu não concordo. Eu acho que é perigoso. Porque o nível de macronutriente cai muito. As frutas não têm proteína. É o que eu te falei, assim, o que a gente tá propondo realmente é um negócio grande. É muito complicado, sabe por quê? Porque também principalmente na questão de religiosidade. Também, é cultura, é tudo. Religiosidade, né? O que você considera errado a morte do animal? Ou você considera a forma de que se mata o animal? Eu não acho a morte do animal errada do ponto de vista primário, assim. Tá. Porque os animais, eles se matam na natureza. Então... Não, para o alimento, para virar alimento. Exato, faz parte do comportamento dos animais, eu entendo isso. Mas eu acho que o jeito que a gente faz hoje, ele é meio escroto, assim.
Por exemplo, se você falar assim, Rafa, tô indo ali na floresta caçar um animal. Eu entendo que isso é mais coerente, assim, justo. Não justo porque a vida não é justa, o mundo não é justo, né? A garota mais bonita entra na balada de graça. A garota bonitinha vai pra lancha passear e não precisa estudar, não precisa fazer faculdade, não precisa ter ganho nenhum. Ela só for bonita, ela entra lá. E a garota mais feinha, é isso, ela não vai dar rolê de barco e numa balada ela paga o preço cheio. Então o mundo não é justo, mas Correto. eu acho que seria mais equilibrado, pronto. Se você falar assim, Rafa, vou comer uma carne, tô indo lá caçar. Beleza? Agora, o jeito que a gente faz é meio foda porque Então, se mudar a forma de abate do animal, você concorda? não abate a situação, o contexto. Uma coisa é você ir buscar um animal na floresta, outra coisa é você criar ele num lugar fechado, impedir que ele se desenvolva como animal, que é o que acontece, e onde o tempo de vida dele é 1% do que seria. Ele nem amadurece A cognitivamente. gente tá falando de boi e vaca. Falando de boi, vaca, de porco, de frango. Por exemplo, o frango. Você sabe em quanto tempo é o ponto de corte? Eu não gosto do frango. Você sabe quantos dias são? É questão Dias. 45 dias. É um exato. neném, cara, é um bebê. O frango gigante é um Você bebê. não vai ficar chocado com baby beef. Exato. Mas então, voltando lá. O frango, ele é um bebê, cara. Ele é literalmente um neném. Uma galinha, ela pode viver de 5 a 10 anos. Quando você corta ela com 45 dias de vida, ela é um neném ainda. Então, não é... Eu não considero... Até os animais carnívoros, existem situações onde eles encontram o bebê e eles poupam. Raras. Mas existe. Existe, já vi, mas são raras. A gente tem situações não de dá para usar, infanticídio. não dá para usar como referência. exemplo, Tá, porque bem. é uma exceção. Mas de vez em quando acontece. Mas tudo bem, não é um bom argumento. Apesar de acontecer de vez em quando, não é um bom argumento. Então, assim, eu acho que é mais... É cruel. E é um cruel de forma desnecessária. A gente não tem uma necessidade biológica de consumir a carne. A gente tem um hábito. Tanto que, pô, tô aqui há 10 anos, cara. Já era pra ter morrido, se você parar pra pensar. Meus ancestrais. Esse resultado. Não Que, tinha ciência. que resultou no que a gente tá hoje. Mas e você cadê concorda? a ciência que não mudou isso? Tá, mas qual era O a pensamento, expectativa? o vegetariano, tudo bem. O veganismo, a questão hoje que eu vejo, o vegetariano, eu sou vegetariano. O veganismo, ele o público vê o veganismo como o vegetariano bravo, disposto a, sabe? É um pouco isso. É mais ou menos isso. Você tá entendendo? Eu entendo. Isso é um movimento que tem pouquíssimo tempo se a gente for fazer uma análise. Pouquíssimo. Ele nasceu em 45 de forma oficial, mas assim, o desenvolvimento mesmo tá acontecendo. Um grande marcador do veganismo foi aquele documentário Game Changer. Ali deu um boom. Sim. Foi bem expressivo. Mas ainda é muito jovem, cara. Eu acho que parte da minha falta de argumentos em alguns aspectos é porque a gente não tem ciência. Não é nem uma questão da analisada, ciência, sabe? É uma questão de verdades que tem que ser impostas. Primeiro, o veganismo não vai mudar na minha visão, não vai atingir um patamar grande. Você acha que a gente não chega a 10% da população? 10% no Brasil? No mundo. No mundo, não. A gente já é 1%, hein? Tudo bem. Tá bom. E os benefícios à qualidade de vida, saúde e longevidade? Félix, 99,9% dos usuários de Tadalafil e remédios para melhora de performance são Tem pessoas com pessoas, alimentação tradicional. tem pessoas, vou te dar exemplos que já foram até mostrados em reportagens. Mulheres que são ativas fisicamente, que se alimentam basicamente de carne, vegetais, banana e arroz. Ok. Tem lá seus 88, 90 anos de idade, tomam conta de uma fazenda, de um sítio, trabalham dia a dia. Não dá para você falar que o veganismo vai melhorar a sua qualidade de vida. O consenso melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua longevidade. Mas, você falou de ciência. Eu tenho aqui, estudos. Não, ciência, sim. Eu tenho aqui estudos e eu tenho um link aqui do estudo, Tá. Eu tenho uma aqui do PubMed, você conhece? PubMed? Sim, com certeza. Temos do PubMed aqui, temos do... eu acho que tem um de Harvard aqui, Isso mesmo, In addition to health benefits, vegan diet has economic advantages. Esse estudo
É da. Cadê aqui? Peraí, vou achar aqui o nome, gente. World Economic Forum. Estudos que foram publicados lá. Estudos do Guardian. E cadê aqui também? Também do Guardian. São instituições que a gente conhece que tem idoneidade. Acho que instituição de mídia tem um percentual de falha, mas enfim. São instituições conhecidas, com um senso crítico elevado. E, ó, você pode ver aqui, ó. Os marcadores, os estudos estão aí. Eu te mando o link de todos, cara. Existe uma tendência à diminuição de inflamação e das principais causas de morte em pessoas que têm uma alimentação majoritariamente vegetal. Então a gente está falando aí de um risco menor de diabetes, de câncer e de doenças de aparelho Você manda depois circulatório. os links para mim. Manda tudo, Pode manda. mandar, pode mandar. Aliás, pode ficar com esse documento que eu imprimi para você, para o nosso Tá. programa. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem pouco material na perspectiva histórica, porque o veganismo é recente e a população é pequena, em contrapartida, mesmo com esse pouco material para análise, a gente já tem resultados expressivos. Uma pessoa que tem uma alimentação majoritariamente vegetal, ela tem uma tendência a viver mais. Você já ouviu falar das zonas azuis? Okinawa, dieta do Mediterrâneo? Sim, com certeza. São regiões que têm um consumo de carne, sim, mas Bastante é mínimo. leite. Dieta Sim. mediterrânea usa bastante leite. Exato. Derivados, queijos, Usa, mas voltando a falar azeites. azeite, que é gordura vegetal. Mas falando da carne em específico, Tá. da carne vermelha, são dietas que colocam o consumo de carne baixíssimo. E até no próprio site do Inca, Wagner, você pode jogar na tela por gentileza, querido? No próprio site do Inca, a gente tem uma matéria que é recente até, que fala sobre o consumo de carne cozida ao longo da semana dos indivíduos, que hoje o Inca te fala de um consumo de 500 gramas por dia. Félix, a gente está falando de 500 gramas por semana. A gente está falando de 70 gramas por dia. E eu tenho certeza que você come no mínimo por dia de 150 a 300 gramas de carne. E o próprio Inca, que eu entendo o Inca como a maior instituição em relação a estudos de câncer no Brasil. Eu acredito neles, né? Você falou que eu como quanto? Aqui, ó. Eu acho que você deve comer uns 200, 300 gramas de carne por dia. Cara, você não viu comendo costela ainda. Então, mas não é todo dia que você come costela. Tô falando do filezinho ali. Ou não é? Por aí. Então, ó, o Inca tá aqui, ó. O consumo de carnes vermelhas é recomendado de até 500 gramas de carne cozida por semana. Isso dá 70 gramas por dia. Mediante a possibilidade de desenvolvimento de câncer, ó. Compostos químicos que são cancerígenos e aderem à superfície das carnes. Então, assim, hoje a gente tá começando a perceber outros aspectos da alimentação e a cada estudo e também observação de população, a gente percebe que a prevalência de alimentos de origem vegetal traz um perfil de saúde melhor. De equilíbrio, você adicionaria proteínas de fonte vegetal na sua alimentação? Mas sem problema nenhum. Soja, de vez em quando. Agora não tanto, mas eu gostava muito de fazer tipo como se fosse almôndega, sabe? Com a PTS. Ah, exato. É bom, Fica muito bom, Fica bom. entendeu? Comemos muito, eu e minha esposa. Óbvio, a gente não utiliza só a soja como fonte original de proteína. Você tem a variedade, mas você inclui outras fontes de proteína. O feijão mesmo é uma própria fonte de proteína. Sim. Baixa da amendoim, né? É. Mas tudo com bom senso. Sim. Até porque tem gente que vai descer o pau em mim agora. Eu não eu vou explicar isso pra É minha a verdade. Esse é um ponto que eu não entro porque é religião. E né? quando ele faz as Trazer um ativista vegano religioso. religioso, Essa é a evangélico. Evangélico acho que é mais fácil, Desculpa. entendeu? Mas, ó, falando sobre. Agora, Galera, eu vou ser chato, mano. Ó, fala. vocês têm exatamente 5 minutos, porque a gente já tomou 3 chamadas aqui já do prédio. Então entendeu? Fechou. Tá, Vamos lá. sério, desculpa mesmo. Tá mas tranquilo. É que passou da hora Tá. e eles têm regras aqui. Fechou. Foi um dia atípico. Tudo bem. Gente, Félix, eu tô muito chateado que a gente vai ter Não, que, que isso. vai ter que encerrar. Foi uma honra receber aqui por causa da alimentação mesmo. Eu espero que você tenha. perfeitamente. Aliás, pra gente encerrar, e aí, cara, o que você achou da experiência? Maravilhoso. Muita coisa eu gostei. Esses aqui eu vou experimentar. Eu tenho muita curiosidade, não experimentei. Cara, que bom. Que bom. Melhor que o original. Sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma. Me surpreendeu. O bolo eu já conhecia, já comi alguns bolos veganos. Vitória aqui, cara. Tá.
E topa vir num outro episódio com mais tempo, Podemos, pra vem vir um outro mais episódio tranquilo. com mais tempo, sem problema nenhum. Maravilha continuar desse papo, cara. Que Tranquilo. eu gostei. É bom assim, com desafio. Beleza. Beleza? Meu querido, prazer estar aqui com você. Obrigado, gente. Desculpa ter que encerrar mais cedo. Pô, tô muito feliz do Félix estar aqui. Queria estender, mas é isso. Temos o horário do estúdio, a gente precisa ir embora. Esse foi mais um Fábrica de Veganos Cast. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.